Oi, mulher corajosa. Que bom que você encontrou o meu canal, que você chegou até aqui. Meu nome é Denise. Eu saí de casa aos meus 19 anos, com 5 malas, R$ 1.000 no bolso. Fui embora de carona, mas com muita vontade de viver a vida. Quebrando todas as estatísticas, eu quero começar o meu primeiro vídeo no canal contando sobre a minha história, sobre a minha base familiar, porque isso me fez ser quem eu sou hoje. Então, eu preciso começar pelo começo. A minha história de vida, ela é um tanto quanto curiosa, confusa, meio inusitada e diferente das iguais. Então, para que vocês entendam, eu vou tentar contar da melhor maneira possível sobre da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu quero, e na onde, né, eu quero chegar. Eu sou de uma cidade do interior de Goiás, né? O meu pai, quando ele era muito novinho assim, né? Se eu não me engano, ele tinha 24 anos. Ele resolveu ir embora para o estado do Mato Grosso. Chegando lá, ele conheceu a minha mãe. A minha mãe era 10 anos mais nova que ele, então ela tinha por volta de 14 anos. Ela já tinha uma filha, né? E eles começaram a se relacionar, ela engravidou da minha irmã, e eles vieram embora, né, para Goiás novamente. Chegando aqui, passou um certo tempo, né? A minha mãe engravidou de mim. E quando eu tinha 9 meses, os meus pais se separaram. E a minha mãe voltou pro Mato Grosso, deixando eu e a minha irmã aos cuidados do meu pai. Não sei o que que levou na época, quais foram os motivos dela ter ido embora, mas ela foi embora e a gente ficou com meu pai. Como ele trabalhava em fazenda, sabe? Ele deu a minha irmã para os meus avós paternos, para ficar sendo cuidada por eles, e me deu para minha madrinha batizada em casa, que é a minha mãe Lázara. No começo, ela falou que era só para eu ficar uns dias com ela, mas aí acabou que eu fiquei a vida inteira, né? A minha mãe Lázara, quando ela me adotou, eu tinha 9 meses. Ela tinha 2 filhos. Desses 2 filhos, se eu não me engano, um tinha 18 e outro 19 anos. Um era o filho biológico dela e o outro também era um filho adotivo. Então já ia ser o segundo filho, né, que ela adota. A minha mãe Lázara, ela era casada com meu pai Wilson, na época, né, que ela me adotou. E assim, permaneceu mais ou menos até quando eu tinha uns 4 anos. A reviravolta e a confusão já começa por aí. Por quê? A minha mãe Lázara, né, terminou o casamento com meu pai Wilson mudou da cidade. E aí, passou mais ou menos uns 2 anos, eu não vou me recordar as datas exatas, ela casou com meu pai biológico. Sim, né? Ela casou com meu pai biológico. E aí, a minha conjuntura familiar foi composta por quê? Eu, minha mãe, adotiva, que é a minha mãe, com meu pai biológico. E aí, nessa época, a minha avó, por parte da minha mãe Lázara, ela já era de idade, ela já tinha 80 anos. Então, a gente começou a morar com ela. E aí, a gente morava um certo tempo na fazenda, um certo tempo na cidade. Aí mudava pra fazenda, mudava pra cidade. E a nossa família composta ali por nós quatro. O meu relacionamento com meu pai biológico nunca foi um relacionamento fácil, desde a minha infância. A gente sempre teve muitos conflitos. O porquê e quando tudo isso começou, eu não me recordo. Mas isso moldou muito de quem eu sou hoje. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Então, o meu convívio com meu pai biológico era um convívio bastante conturbado, né? Lá em casa não tinha brigas, né? De brigas, nananã. Tinham guerras de silêncio. Então, a minha relação com meu pai, recapitulando, a minha relação com meu pai biológico era uma relação muito conturbada. Houve muito desgaste, houve muitas feridas, houve muitas dores, houve muitas questões ali já desde a minha infância. Então, meu pai, ele meio que não me aceitava. Ele não, por algum motivo ali, ele do jeito dele, não gostava de mim. Então, desde pequena, eu cresci tentando ser aceita e tentando ser amada por este pai, que era um pai ali em corpo físico, mas não era um pai emocionalmente presente, se é que vocês estão me entendendo. Então, nós passamos por diversas situações. A gente já ficou 3 meses dentro da mesma casa, sem conversar um com o outro. Já teve agressões físicas, agressões verbais. Era, assim, uma coisa que me causava extrema dor. Era como se eu ficasse dando murro em ponta de faca, a vida toda, né? E a minha mãe ali sempre tentando mediar a situação para que a gente se resolvesse, para que a gente fizesse as pazes. E eu tentei. Eu tentei muito, mas a dor e a ferida eram muito maiores. E chega um certo ponto da nossa vida que a gente cansa. A gente cansa de tentar se encaixar, a gente cansa de
tentar se diminuir para caber no mundo do outro, sabe? Então, a minha infância e a minha adolescência, até os meus 19 anos, que foi quando eu saí de casa, foram muito conturbados nesse relacionamento familiar, sabe? Então, eu resolvi ir embora aos meus 19 anos, porque eu morava na fazenda, a gente morou em várias fazendas, eu não estava trabalhando, eu não estava estudando, e aí começa, né, toda a minha história de vida. Quando eu resolvi deixar todo esse peso que eu carregava de passar uma vida inteira tentando ser amada, tentando ser acolhida, tentando ser uma filha amada por um pai. E eu ficava tipo, olha como eu sou uma boa filha, olha como eu sou uma boa menina, olha como eu sou estudiosa. Gente, eu fazia de tudo para que ele enxergasse em mim, é, a pessoa que eu era. Só que ele nunca enxergou. E quando eu tinha 19 anos, eu resolvi ir embora de casa. Desde a minha infância, a gente morou em muitas fazendas. E a gente mudava, teve uma época que a gente mudava muito, 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 muito mesmo. Então a gente morava na fazenda, aí voltava pra cidade, aí ia pro povoado, voltava pra fazenda. Então eu já morei em diversas fazendas, e povoado, e cidade. Eu já morei em fazenda que não tinha energia elétrica, que foi a primeira fazenda que eu morei ali quando eu tinha por volta de 10 anos, mais ou menos. Nessa fazenda era na beira de um buraco de uma pindaíba, se vocês não sabem o que é um pindaíba. Depois vocês procurem essa fazenda. Na época ainda era barraco feito de palha, ainda era chão de terra. O banheiro não existia, a gente tinha que ir no meio do mato. E para tomar banho era aquele esquema: esquentava a água no fogão a lenha, colocava água quente no balde e ia pro banheiro de lona, que era só para tomar banho. Aí lá tinha um banheirinho, que era tábua no chão, cercado de lona, qual a gente tomava banho. Gente, era um pesadelo, juro pra vocês. Lá tinha muito macaco. Muito macaco, muito macaco. E você sabe como que eram os adultos ali tentando fazer medo em criança. Eu tinha pavor de ir tomar banho. Eu achava que o macaco ia pular lá, que ele ia... Nossa, gente, eu imaginava cada coisa. Lá também não tinha energia elétrica. Foi, assim, uma das fazendas que a gente morou mais, né, como se diz, bem atípica. Conforme o tempo foi passando, a gente saiu de lá. Meu pai tentou morar numa outra fazenda que não deu certo, porque lá tinha muita cobra, muita cobra, muita cobra. Eu nunca vou esquecer, era uma fazenda bem pertinho da cidade. E uma vez foi eu e o meu irmão, né, nessa fazenda, e atravessou. A gente foi de bicicleta e tinha um rio, e a gente atravessou nesse meio do rio com as bicicletas pra poder ir pra essa fazenda onde meu pai tava. Ele ficou pouquíssimos meses, não sei nem se chegou a passar os 3 meses e logo ele saiu. Depois disso, a gente se mudou pra uma outra fazenda, que a gente morava no povoado, meu pai trabalhava nessa fazenda e ele ia e voltava todos os dias. Depois, nós mudamos para uma outra fazenda, que a gente ficou lá por cerca de 4 anos, onde eu passei todo o meu ensino médio. Lá também não tinha internet na época, era só luz mesmo, já tinha luz, já tinha água, essas coisas, mas não pegava sinal de telefone e também não tinha internet. E aí, todos os dias, eu ia de van para outra cidade e voltava para poder concluir o meu ensino médio. Quando eu concluí o meu ensino médio, a gente se mudou novamente para uma fazenda perto de Mato Grosso. Gente, pensa num lugar longe, num lugar que fazia muito calor, tipo assim, longe de tudo, perto de nada. A gente entrava numa fazenda pior do que a outra. Nunca vi umas coisas dessas. E lá, eu fiquei por um ano. Foi quando eu decidi ir embora de casa. Por tudo que eu passava, né, por essa conjuntura familiar meio desestruturada, meio não, né, completamente desestruturada, isso afetou muito, a minha vida, a minha personalidade, quem eu era. Mas graças a Deus, é aquela coisa, aquilo que não te mata te fortalece. E que bom que tudo isso aconteceu, porque me fez ser quem eu sou hoje. Me fez ser a Denise de agora. E eu fiquei lá por um ano. Daí, gente, tem tema, tem assunto, tem muita coisa. Muita coisa a partir do momento que eu decido sair e ir embora de casa. Isso já fazem 7 anos. E graças a Deus, foi a melhor escolha e a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, aqui foi um pouquinho da introdução dessa minha vida nada normal. E se você, assim como eu, é uma mulher de muita coragem, é uma mulher de muita força, muita fé, eu espero que o meu canal sirva de motivação, de incentivo, de troca, né, entre eu e as mulheres corajosas que tem por aí. Esse é o vídeo 1 do meu canal, como se diz, do nada
pro mundo, literalmente. Eu saí do nada, da roça. Quando eu saí da fazenda, gente, eu nunca acho que eu tinha andado de ônibus uma vez só, sozinha. Eu não sabia nem andar de ônibus na minha vida. Então eu aprendi tudo, 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 tudo. E essa foi um pouquinho da minha trajetória. Vou ter que fazer vários. Esse canal vai ser sobre mim, sobre a minha vida. Tipo, a Denise desbravando o mundo. Vai ter vida real, vai ter perrengue, que é a vida como ela é. Sem muito corte, sem muita edição. Eu adiei muito, eu posterguei muito, porque eu sempre ficava esperando o melhor momento. Ah, quando eu tiver o melhor cenário, a melhor luz, a melhor não sei o que, o melhor celular. E a gente acaba adiando as coisas. E às vezes na vida nós precisamos ter coragem. Coragem, porque vai ser uma troca. Eu vou conhecer outras pessoas vão me conhecer. E assim todo mundo cresce junto. É isso. E vamos para a parte 2, que é a parte de quando eu saio de casa, como que eu saio de casa e o que que eu fiz para poder sair de casa. Pois eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, eu não estudava e eu não tinha incentivo de ninguém, inclusive dos meus pais. Então, minhas amigas, mulheres, até a próxima e eu espero que vocês fiquem aqui comigo.